Todos os híbridos em Anjos da Noite explicados. O não nascido. O primeiro híbrido que teoricamente poderia existir seria o filho de Lucian e Sonya. Ele nunca chegou a nascer. A filha de Victor revelou que estava grávida do líder dos Lycans, algo que por si só já quebrava todas as regras impostas entre vampiros. Dias depois, porém, ela seria executada e queimada, encerrando brutalmente qualquer possibilidade que essa criança viesse ao mundo. Em teoria, ele seria o primeiro híbrido verdadeiro e possivelmente o único totalmente equilibrado, metade vampiro, metade Lycan. Esta hipótese é mais do que comum entre fãs da saga, já que todos os outros híbridos conhecidos possuem alguma predominância biológica de um dos lados. Nenhum deles representa uma divisão tão simétrica entre as duas linhagens. Ainda assim, ele também seria o caso mais improvável de todos. A teoria predominante dentro do universo de Anjos da Noite sugere que, para alguém se tornar um híbrido estável, seria necessário possuir o gene Corvinus, ou ao menos entrar em contato direto com este material em sua forma pura, geralmente por meio de uma linhagem descendente ou da linhagem original. Essa criança, em princípio, não teria acesso a este fator genético. Existe a hipótese de que, por ambos os pais serem considerados sangue puros, algum traço do DNA Corvinus pudesse existir diluído em suas linhagens. Isso poderia permitir uma mutação híbrida espontânea. Ainda assim, a ideia permanece extremamente improvável, já que os sangue puros são raríssimos e nascimento entre vampiros e outras criaturas imortais são eventos muito mais raros dentro do universo dos filmes. Marcos. O primeiro dos vampiros também acabaria se tornando um híbrido. Marcos Corvinus já possuía o DNA imortal desde seu nascimento, sendo filho direto de Alexander Corvinus. Esse fator o tornava único, pois carregava o gene original em um estado puro. Foi justamente esta característica que permitiu sua transformação original ao ser infectado por um morcego, evento que deu origem à linhagem vampírica e ocorreu durante a sua tentativa de deter o seu irmão gêmeo, William Corvinus. Séculos depois, no ano de 2003, Marcos estava adormecido em uma câmara subterrânea, quando o sangue de um dos Lycans cinge acaba escorrendo até a sua boca. Este contato desencadeia uma transformação inesperada, seja por seu estado enfraquecido naquele momento ou por uma propriedade natural do gene Corvinus. Marcos desperta com algo novo. Marcos desperta como algo novo, um híbrido entre vampiro e Lycan. Essa transformação desafia a teoria inicial de Singe. Segundo seu pensamento, um ser que já tivesse completado uma transformação não poderia se tornar híbrido. Por esse motivo, ele planejava interromper a metamorfose de Michael Corvin antes que ela fosse concluída, permitindo a mistura das duas linhagens. O mesmo raciocínio se aplicaria ao filho não nascido de Lucian e Sonya. Após a mutação, Marcos passa a apresentar características físicas únicas, pele acinzentada, asas orgânicas capazes de sustentá-lo em voo e capacidades físicas muito superiores de um vampiro comum. Mesmo assim, sua natureza dominante continua sendo vampírica. Muitos de seus traços lembram um morcego gigantesco, refletindo a origem de sua transformação inicial. O grande problema é que o tamanho do poder acaba subindo a sua mente. Marcos se torna ainda mais cruel e obsessivo, possivelmente influenciado pela agressividade associada ao sangue Lycan que agora corre em seu corpo. Michael. O mais famoso dos híbridos, Michael Corvin é um descendente direto da linhagem mortal de Alexander Corvinus, carregando em seu corpo o Strain adormecido. Esse detalhe genético aparentemente insignificante é justamente o que permite que ele se tornasse uma das criaturas mais poderosas de todo o universo de Underworld. Nascido nos Estados Unidos, sua vida muda drasticamente após a morte de sua noiva em um trágico acidente. Tentando recomeçar, Michael se muda para a Hungria, sem imaginar que estava sendo observado. Os Lycans passam a persegui-lo após descobrirem que ele possui o DNA extremamente raro, capaz de permitir algo que até então era considerado impossível. Durante o confronto, Michael é mordido diretamente por Lucian, iniciando sua transformação de licantropo. Ele quase completa essa mutação, porém é interrompido após ser atingido por balas de prata. Neste momento decisivo, Selene decide mordê-lo também, ativando a segunda mutação e desencadeando o processo de hibridização. Quando finalmente desperta, Michael já surge como um híbrido completo. Mesmo sem experiência com seus poderes, ele já demonstra força suficiente para enfrentar Victor,
um dos 3 anciões vampiros e considerado um dos mais poderosos de sua espécie. Como foi infectado primeiro pela linhagem Lycan, Michael é frequentemente classificado como um híbrido com predominância lupina. Essa característica reflete em sua aparência, pele azulada, traços mais bestiais e garras afiadas que ele usa como arma natural em combate. Selene. Nascida humana e sem qualquer poder, Selene foi transformada em vampira por Victor, após o ancião massacrar toda a sua família. Para esconder a verdade, Victor convenceu Selene que os Lycans eram os responsáveis pela tragédia. Movida por essa mentira, ela inicia uma cruzada que duraria mais de 600 anos, tornando-se uma das guerreiras mais letais das linhagens vampíricas. Durante essa guerra, Selene acaba se aproximando de Michael Corvin, que viria a se tornar o primeiro híbrido estável entre vampiro e Lycan. O relacionamento entre os dois muda completamente o rumo da guerra e culminaria na queda de Victor. Pouco tempo depois, Selene encontra com Alexander Corvinus, o primeiro dos imortais, e pai de Marcus e William. Após ser mortalmente ferido pelo seu filho, Alexander decide entregar seu próprio sangue a Selene. Esse gesto altera profundamente a sua biologia. A mudança não é imediatamente visual, porém seu corpo passa a reagir diferente. Muitos acreditam que ela não seja tecnicamente uma híbrida, porém diversos sinais indicam o contrário. Selene perde a fraqueza à radiação UV e seus poderes aumentam drasticamente, permitindo que ela enfrente criaturas do nível de Marcus e outros seres extremamente poderosos. Por causa dessa mutação única, ela passa a representar uma nova variante evolutiva dentro da linhagem vampírica, o chamado Corvinus Vampire, conectado novamente ao DNA original da linhagem. Selene se torna uma das raras vampiras capazes de transmitir essa variação genética a outros da sua espécie, como David e Semira. Eve. Filha de Selene e Michael Corvin, Eve nasce com uma combinação genética extremamente rara, vampiro, Lycan e o gene de Alexander Corvino. Essa mistura faz dela um dos seres mais únicos de toda a franquia de Underworld, além de alguém com um enorme potencial de poder. Durante os primeiros 12 anos de sua vida, Eve permaneceu presa em um laboratório sem saber quem seriam seus pais. Cientistas utilizavam seu DNA para criar uma nova geração de Lycans, dando origem ao chamado Uber Lycan. Quando decidem eliminá-la após experimentos, Eve consegue escapar, evento que também leva ao despertar de Selene. Ela possui todas as características de um híbrido avançado, não tem fraqueza à prata ou à radiação UV, e apresenta uma forma transformada com aparência diferente das demais. Seu nível de força já é muito elevado, mesmo sem ter vivido como uma criatura plenamente ativa. Ela também demonstra uma habilidade incomum, projetar pensamentos diretamente na mente de outras pessoas, algo visto principalmente em sua conexão com Selene. Em combate, seu estilo é feroz e instintivo, compensando a sua falta de técnica com agressividade e força bruta. Com o tempo e experiência, seu potencial indica que poderia se tornar uma das criaturas mais poderosas neste universo. Processo para virar um híbrido. Um dos maiores segredos de Underworld envolve o verdadeiro plano de Shinji. Seu objetivo não era apenas de criar um híbrido para fortalecer os Lycans, mas eventualmente transformar Lucian em um. A ideia consistia em injetar gradualmente o DNA de um híbrido em um Lycan até que o corpo se adaptasse por completo ao novo poder. A teoria de Shinji partia do princípio que o Corvinus Strain, herdado da linhagem de Alexander, seria capaz de absorver e estabilizar mutações ao longo do tempo. O motivo de vampiros morrerem ao serem infectados por Lycans e o contrário também, seria a violência do vírus ao entrar no organismo, causando um colapso biológico imediato. Shinji acreditava que pequenas exposições sucessivas poderiam evitar esse choque, inspirado em princípio semelhante às antigas vacinas. O corpo teria tempo para se adaptar, enquanto o Corvinus Strain modificaria gradualmente a sua própria estrutura genética. O que ele não poderia prever é que, na verdade, este processo não resultasse em um híbrido completo. Em vez disso, poderia gerar algo diferente, um Lycan muito mais poderoso, posteriormente chamado de Uber Lycan. Também existe a possibilidade que o Dr. Jacob Lane tenha modificado ou levado adiante os experimentos originais, criando uma versão ainda mais extrema desta mutação.